Hey Power! Sejam bem-vindos ao Power Peoplecast, esse espaço maravilhoso que é para energizar você. Nesse episódio, a gente vai falar sobre um movimento que está surgindo aí no meio empresarial. E esse movimento vem através de um evento que acontece agora, dia 25 de fevereiro. Um evento organizado por várias pessoas, várias mãos, com apoio de várias entidades, apoio do JA, apoio da APAD, apoio do C12, Fórum Brasil, apoio da Nova Via Construtora, apoio do Divino Amor, várias pessoas apoiando esse movimento que nasceu de 4 mulheres. Hoje, uma não pôde estar presente, que é a Eliane, da Time Business, então, amiga, você está representada aqui, mas que essas 4 mulheres são formadas por mim, Maristela e Valéria e Eliane, sejam bem-vindas. Muito obrigada, amiga. Muito bom estar aqui com você hoje. É o primeiro Power Peoplecast com mais de uma pessoa. Olha só, a gente está estreando aí com você. Isso aí, vamos ver se esse formato, como é que fica, se a gente gostar, a gente faz mais. Sim. Maravilha. Gente, vamos contar para o nosso time aí que nos assiste de empreendedores o que é esse movimento e esse evento chamado Despertar. Então, despertar é esse movimento, né, que é a nova necessidade que nós, líderes, temos que nos alertar. Então, o despertar vai vir exatamente com esse intuito. Acorda, liderança, porque o novo momento de fazer gestão agora é uma gestão diferenciada, com muito mais cuidado com as pessoas e com a gente também, né? Então, por isso a gente vai estar trazendo aí esse movimento, né, para ajudar a gente a entender como que a gente pode fazer isso, né, Marília? Exatamente. E é um movimento, turma, que surgiu da nossa ação, né? Nós decidimos treinar os nossos times dentro de uma visão de mordomia bíblica. Então, o que é que a gente percebeu? A gente estava amadurecendo os nossos negócios, chegou o momento da gente amadurecer os nossos times. Então, ao longo de todo o ano passado, nós treinamos mais de 100 colaboradores, Sim. de mais de 12 empresas diferentes. A gente colocou todo mundo junto da mesma atmosfera para poder disseminar o que é essa nova gestão que a Maristela está contando para vocês. Que é uma gestão que traz um senso de propósito, de princípios que são imutáveis, né? Acho que a grande vantagem de você forjar em princípios é saber que eles não vão ser negociáveis, né? Ou você tem ou você não tem. Então, depois de viver esse ano, foi o que aconteceu, Valéria? Então foi um movimento assim muito interessante e que vem acrescentando muito com as nossas lideranças. Hoje as lideranças estão passando por momentos muito desafiadores. O peso emocional, o peso de liderar tem cada dia ficando a gente precisando buscar formas de sustentar esse movimento que a gente faz. Então, o que a gente quis fazer? Trazer as nossas lideranças para treinar, para eles enfrentarem esse momento desafiador, que sempre foi desafiador ser líder, mas a gente está passando por um momento que as mudanças são muito constantes. E a gente precisa, de fato, acompanhar essas mudanças, mas pensando nas pessoas que estão com a gente, pensando nos colaboradores, pensando nos fornecedores e trabalhando a gente para enfrentar todas as situações, todas as adversidades do dia a dia. E para isso a gente busca os princípios que são os princípios bíblicos, né? E a gente vem inserindo isso dentro da cultura das nossas empresas, que tem trazido um movimento de mudança na forma de gerir. Então, como a gente trabalhou isso com as nossas lideranças e pessoas têm muita curiosidade de saber como é que a gente tem feito isso, como é que a gente tem tocado as pessoas no dia a dia. Então, a gente resolveu fazer esse movimento e trazer os nossos amigos empresários, nossos companheiros aí nessa área de empreender para viver com a gente esse momento de mudança. Eu queria dizer também que, assim, quando a gente iniciou esse movimento, qual foi um grande diferencial? Unir as nossas lideranças. Porque a gente vive como se fosse na nossa bolha, dentro das nossas empresas, enfrentando os nossos desafios. Só que a gente, né, os empresários aqui, fazemos parte desse fórum, né, de empresários cristãos. Mensalmente a gente se encontra, compartilha e a gente sai recarregado. Então a gente pensou, por que não, né, dividirmos isso com o nosso time? E o que aconteceu?
foi uma experiência assim incrível. Nosso time, ao se encontrar com os times uns dos outros, como a Marília falou, né, mais de 12 empresas com times nas áreas diversas, né, se conectando, mas para além de resultados, falando sobre gente, falando sobre sentimento, falando sobre fé e esperança. Então, o nosso time também saía desses encontros, né, de uma forma muito mais leve para enfrentar os desafios. E a gente teve muitos relatos. Isso é o que nos impulsiona a dar continuidade nesse servir, né, Marília? Até porque é um ambiente propício. Você está lá, o seu líder, né, o líder empresarial está presente, junto com o seu time financeiro, operacional, organizacional, marketing, todo mundo junto, bebendo da mesma fonte e contaminados por essa frequência de que, opa, eu ainda não faço, mas tem alguém ali que faz, eu posso fazer melhor e posso ir evoluindo dentro da minha gestão. Dificuldades que para uns são intransponíveis, encontra no outro uma facilidade. Às vezes o que falta é uma ferramenta, o que falta é um estímulo, é você ver que as coisas podem acontecer se a gente quiser que elas aconteçam. Então, eu sou encantada no nosso projeto, né, que é como se fosse um desenvolvimento de liderança. São 4 encontros que a gente faz no decorrer de todo o ano, que a gente pensa em tudo, nos mínimos detalhes, a apostila, o conteúdo que vai ser dado naquele ano, o que é que a gente espera que onde que a gente espera que o nosso time evolua, porque é algo que não dá para a gente deixar de pensar mais. A gente precisa começar a contratar comportamento e ensinar técnica. E para ensinar a técnica, essa trilha do conhecimento que a gente desenvolveu com base no material que a gente já tem do C12, foi excelente para a gente manter o nosso time energizado, manter o nosso time power. E de acordo com as demandas que surgiram, e a pedido, né, do senhor, a gente entendeu que era o momento de abrir. Então, por isso que vocês todos estão sendo convidados. Restam poucas vagas, tá? Para participar desse movimento, que é um movimento que é até estranho. Porque nem todo mundo entende como é que eu vou ter um negócio, mas eu vou trazer Jesus Cristo para dentro desse negócio, é um tabu, né? Será se eu posso ser processado se eu fizer isso? Será se eu não posso? Então, existe um caminho para que se faça isso dentro da lei, dentro das suas crenças e dentro da possibilidade do que é possível. E a gente conhece esse caminho. Por isso que a gente quer despertar todos vocês para fazerem parte. Não é uma caminhada fácil, Não. A gente sabe disso, que não é uma caminhada fácil. É uma caminhada que a gente vai encontrar, sim, resistência. Mas quando a gente tem outros líderes junto com a gente nesse movimento e todos os dias dando um passo de cada vez, as coisas vão acontecendo e a gente consegue enxergar que é possível, que a gente pode mudar, que a gente pode fazer o nosso time também evoluir, a nossa liderança evoluir. É óbvio, seguindo os princípios bíblicos, mas fazendo também o que é certo dentro do dia a dia, dentro da legislação. E esse movimento, inclusive, traz essa clareza para a gente, como é que a gente deve agir no dia a dia como empresários, como líderes, né? O que é que vocês acham que vocês conseguem perceber no time de vocês? Que vocês, nossa, aqui deu fruto. Eu vou falar nem só do time, eu vou falar de uma pergunta que eu recebi de uma consultora, eu achei muito interessante. Ela disse assim: Valéria, eu tenho ido em muitas empresas e eu estou sentindo o empresário muito amargurado, muito chateado com tudo que tem acontecido. E eu não percebo isso em vocês que trabalham com essa metodologia. Mas de fato, a gente está se fortalecendo também mentalmente e emocionalmente quando a gente tem uma linha de raciocínio a seguir, começa a trabalhar uma cultura, começa a enxergar que aquela cultura, ao longo do tempo, ela vai cada dia se fortificando mais. E para a gente que é empresário, hoje a gente precisa de fato de ter essa união, de ter esses princípios muito claros, né? E entender que a gente trabalha com as pessoas, que as pessoas são voláteis, que as pessoas mudam, que os pensamentos mudam. E a gente saber orientar essas pessoas nesse momento aí que a gente tem vivido, nessa transição que a gente tem vivido, principalmente depois da pandemia. Eu vejo muita mudança nas pessoas, né?
E a gente precisa estar forte para lidar com essas pessoas e provocar esse movimento, preparando outras pessoas também para lidarem. Porque não adianta só eu, como empresária, ser uma pessoa de fé, sendo uma pessoa que segue princípios, e se eu não tenho um time junto comigo agindo dessa mesma forma, né? E aí a gente vai trazendo mudança para a gente, para a nossa empresa, para o nosso time, inclusive para as famílias também, como a Maristela disse, vai muito além das paredes da empresa, dos limites ali dos nossos negócios. E assim, Marília e Valéria, né? O que que a gente percebe? Quando você traz Deus para dentro do seu negócio, a gente começa a mudar a mentalidade, porque ninguém controla nada. Nós não temos nada, na verdade, né? A gente pode desaparecer a qualquer momento, né? Você pode morrer e vai ficar tudo aí. E quando a gente entende que a gente não é dono de nada, que a gente não controla nada, a gente olha para o outro como alguém que é mais importante, né? Você dá uma importância para todos. Porque as pessoas que estão ali na nossa empresa contribuindo, os nossos clientes que estão, né, comprando, toda a rede que cerca o nosso negócio, a gente começa a entender que são frutos, né, que Deus está mandando aquelas pessoas para a gente. E seguir esse caminho não é achar que vai ser florido, romantizado, bonzinho, não. São muitos desafios que a gente enfrenta como qualquer um. A diferença é a esperança. A diferença é você trazer ordem. É você mostrar também para cada um a autorresponsabilidade. Porque a gente tem no nosso chamado um chamado também de autorresponsabilidade. Com a gente, com a nossa família. Então a gente começa a mostrar para o nosso time que fazer gestão, né, das prioridades. O que é importante? Qual é a hora mais importante? Como é que eu devo viver o meu dia? Então eu vou usar como? Aí você às vezes vai atropelando tudo, fica extremamente cansado, não tem tempo para Deus, não tem tempo para a família, o trabalho está te matando e você vai jogando a sua vida no lixo. E a gente quer o quê? Faça bom proveito da vida que você tem, do dia que você tem. A gente quer todos os dias acordar e pensar, Senhor, o que temos para hoje? Qual é a missão de hoje? E conseguir viver o agora bem vivido. Por quê? Porque a gente está planejando, então a gente não está falando de fazer coisas, né, somente no sentimento, não. É plano, né, é estratégia, trazer para dentro do negócio metodologia, responsabilidade, metas e resultados. Mas o resultado é fruto de tudo isso que a gente está falando, de uma cadeia de ações. Então, mais uma vez eu reforço, venha participar desse dia que com certeza vai ser imperdível e vocês vão amar poder saber que tem outras formas de fazer negócios. Exato. É importante entender que quando a gente vai empreender, a gente tem que ter o cuidado para não ficar aquelas 36 horas do dia fazendo, mas sem encontrar produtividade naquilo que é feito. É importante separar o nosso dia em quadros de tempo, colocando sempre a coisa principal em primeiro lugar, que é Deus. Depois a sua família, depois o seu negócio. Pessoas doentes não empreendem para sobreviver. A gente precisa colocar ordem na vida da gente. Então, a hora mais importante é começar o dia entregando tudo para Deus, depois focar na sua família, que é o que vai lhe dar propósito, senso. São as pessoas que estão com você, são aquelas pessoas que são testemunhas da sua vida, né? Aquelas pessoas que vão poder ver o quanto que você evoluiu, não só no seu negócio, mas como pessoa, certo? Então, é Deus, família e negócios. Entender também nesse movimento não é sobre pegar todo o seu tempo e investir de qualquer jeito. Como a Maristela falou, a gente precisa ter metas, ter resultados e compromisso com isso. E quando a gente tem compromisso com algo, é uma coisa que a gente vai falar muito lá, a gente precisa saber o que é que a gente vai falar não. O que é que a gente vai dizer sim, o que é que a gente vai falar não. E às vezes mais não do que sim. Porque tem uma lei que se chama Lei de Pareto, em que 20% do que você faz lhe traz 80% do resultado. Então eu até te faço uma pergunta, o que é que hoje, no seu relacionamento com Deus, com a sua família, nos seus negócios, você deveria estar focando de forma intencional o seu tempo para conseguir 80% do seu resultado? E se você fizer essa pergunta para você, você agir, você vê o impacto disso,
eu te desafio ainda mais. Leva essa pergunta pro teu time. Teu time tá fazendo coisa que tá só mantendo ele ocupado e com a falsa sensação de produtividade, trazendo mínimos resultados. E a Maristela vai falar lá no Despertar sobre os mínimos movimentos efetivos, sobre a mínima rotina viável, que é algo que ela vive, ela nos ensina diariamente. Aprendo muito contigo, Maristela, em relação a isso. Ela tem uma filha com uma consultora maravilhosa, que é a Luana, da Rep Gestão, que hoje está junto com o time da Gomes de Matos, e que tem um caminho que fortalece a caminhada do empresário, do seu time de gestão, para que esses movimentos sejam controlados, confirmados, validados e que os resultados disso sejam percebidos por todos. Que é o que traz a diferença para a gente, é o sinal de quem está indo bem e são os resultados da gente. Exatamente. Sei que você está falando, Marília, fazendo um reforço na sua fala, né? A gente fala muito de gestão de tempo, né? E eu acho que o que a Luana traz é a gestão de prioridades. Porque o tempo ele é igual para todo mundo e a gente não consegue fazer gestão de tempo, né? Embora isso seja algo muito falado. Mas quando a gente começa a deslocar, né, essa mentalidade para priorizar, é você escolher qual é a batalha do dia. A gente não consegue fazer tudo, dar conta de tudo. Então a gente tem que minimamente conseguir sentar, né, para organizar com o time, pessoalmente, as prioridades da semana. E o que eu gosto muito de falar é assim, não tem dor maior do que você amanhecer seu dia, né, e pensar, o que eu tenho para fazer hoje? E você ficar perdido, porque é um monte de informação, muitas pessoas lhe chamando, exatamente para quem eu vou dar sim. Se você já ordena o seu tempo, você já né, já entende as prioridades do teu negócio, da tua família, você vai fazendo as escolhas mais assertivas. Em momento algum aqui existe algo no sentido de dizer perfeição, pelo contrário. Por mais que a Marília, né, falar em relação a ter uma rotina assim, eu tenho muitos sofrimentos. Eu sofro muito na minha organização, sim. Por quê? Porque são muitas demandas e você se organiza. E às vezes foi coisa demais, hein, amiga? Coisa demais, né? Onde, graças a Deus, a gente vai evoluindo e amadurecendo para fazer essas escolhas melhor, que vai realmente mostrando o resultado, porque é o resultado que a gente quer quando a gente, eu digo, está começando o ano. Está na hora da gente definir as metas no final do ano. Todo mundo minimamente, mesmo que não escreveu, sonhou com alguma coisa para esse ano ser diferente, ser melhor, alcançar um resultado. Passou janeiro, já estamos aí em fevereiro, e o que nós estamos fazendo para alcançar o que a gente está querendo? Quando você vê, acabou o mês e fala, não deu tempo. Por quê? Ordem, organização, escolhas, né, prioridades, checagem, e é esse caminho, né? É esse caminho. E aí a gente vai aprendendo a usar as ferramentas da forma correta, né? A gente aprendeu muitas ferramentas nesse movimento que a gente Verdade. faz hoje, nesse movimento do C12 também, e a gente traz essas ferramentas no dia a dia. A gente estava conversando que eu não sou muito boa em tecnologia ainda, né? A Marília é nós. pau, né? E aí, mas existem as ferramentas, e eu imprimi, coloquei lá na minha mesa, eu tenho uma pastinha que eu checo todos os dias o que eu tenho que fazer, porque eu coloquei uma prioridade para cada coisa naquele dia. Então, se eu conseguir fazer pelo menos aquilo que é prioridade naquele dia, coisas básicas, coisas pequenas, que se a gente não tiver uma relação, a gente acaba se perdendo. Por quê? A gente que está na liderança, o que acontece na sala da gente? Toda hora tem alguém que Batendo na porta. batendo na porta, a gente Mandando WhatsApp. mandando WhatsApp, querendo conversar, fazer alguns combinados, discutir algum assunto. Então, se a gente não consegue ter esse cronograma organizado, de forma que a gente consiga, no final do dia, checar o que a gente fez, a gente acaba se perdendo. E eu era totalmente perdida. Depois dessas ferramentas, Eu confesso que eu também era. me ajuda demais. E eu tô fazendo da maneira mais básica, eu ainda imprimo e coloco lá na Não, e os pastinha resultados são na mesa. impressionantes. Exatamente. Porque às vezes você vê que você não precisa das 36 horas do dia. Que aquele seu tempo de trabalho é suficiente se você consegue se disciplinar a fazer o que precisa ser feito. Gente, eu cometi uma gafe aqui com vocês, foi que eu não apresentei, não falei quem era a Valéria e nem quem era a Maristela. Vocês podem, por favor, falar a empresa que vocês tomam de conta, a experiência de vocês, quanto tempo de mercado. Então, eu tenho 21 anos de empresa aqui no Piauí
Nós temos uma distribuidora de cosméticos, que é a Bionature. Ela distribui os cosméticos da marca Biostratos e Ticas no Piauí todo e no sul do Maranhão. E assim, eu amo morar aqui no Nordeste, eu não sou daqui, mas eu me apaixonei pela forma que as pessoas tratam a gente, pela forma que eu fui recebida, e assim, a gente conseguiu se desenvolver muito aqui no Piauí, no Maranhão, e aqui ainda tem tanta oportunidade, não tem, amigo? Demais, Esse é um estado graças bom, a esse Deus. Piauí. Muita oportunidade, nós estamos aí há 21 anos, né, levando a marca até as pessoas, trabalhando da forma melhor possível, aprendendo todos os dias, porque é um movimento, né, a gente que tem empresa, é um desafio, é um aprendizado diário. É isso aí. Então, eu sou Maristela, da JSB Distribuidora, né? Nós atuamos no estado do Ceará e do Piauí. É uma empresa familiar, somos 4 irmãos, né? Meu pai já faleceu e a minha mãe continua no negócio junto com a gente, né? E nós temos 43 anos de empresa. E aqui no Piauí eu estou há 15 anos e há 3 anos que eu faço parte do movimento C12, que para mim foi uma luz, né? Por quê? Porque a partir do C12 eu comecei a me conectar para fora da JSB. Eu comecei a conhecer essas amigas maravilhosas, né, outros empresários, dividindo as alegrias, né, de fazer gestão, juntamente com as dores, né. Então, é isso. E sou uma apaixonada por gestão, por gente, né, acredito muito, né, no potencial das pessoas. Eu acho que todo mundo quer acertar, só precisa realmente, né, de fazer sentido. Então, é isso que a gente busca, né. Encontrar pessoas que se conectem com os nossos sonhos para que a gente possa sonhar juntos. E pessoas sempre vão fazer sentido. Não à toa que imagina como é a correria das nossas agendas. Mas a gente consegue se organizar. Acho que até acho que não somos nós que fazemos, acho que Deus que faz em nós. Porque de forma extraordinária a gente conseguiu cumprir todo o cronograma que a gente fez. Colocamos todos os nossos times, estamos colhendo os nossos frutos. E a gente vem fazendo isso de uma forma que leve, não de que seja fácil, mas de que a gente simplifica o que para alguns é impossível, né? Talvez para alguns seja inviável você tirar uma tarde para estar nesse momento, nessa imersão com essas pessoas que, vida real, como Francisca Carla fala, são pessoas que estão inseridas em bons negócios, boas empresas, que estão buscando fazer acontecer. Então não deixem passar essa oportunidade, as vagas são poucas. Não é um evento para milhões, é um evento para poucos mesmo, porque muitos são chamados, poucos são os escolhidos e precisa fazer sentido. Então, se conecta com você, se faz sentido, sai daqui, entra no Instagram do DL Cristãos para fazer a sua inscrição. Espero que não tenha vaga. E a gente espera muito encontrar com vocês nesse movimento Despertar, que é um despertar para uma nova gestão, a verdadeira gestão. Exato, e eu queria reforçar também, pessoal, que esse serviço, né, esse movimento é totalmente algo que a gente está servindo, né? Aqui não tem nenhuma ideia de ter fins lucrativos e o que a gente vai estar nesse movimento fazendo é apoiando uma associação, né, voltada para ajudar pessoas de ruas, que é a Semeadores do Bem. Semeadores do Bem, né? Então, tudo que a gente conseguir, né, arrecadar desse evento, onde tem vários patrocinadores, muitas pessoas nos apoiando, né, para poder esse evento acontecer, né, o que a gente conseguir arrecadar a mais será doado para essa nossa associação, né, que está aí também nesse intuito de servir, de fazer o bem. Então, eu só digo uma coisa para vocês, existe uma coisa chamada a corrente do bem. Quando a gente se conecta, né, Deus vai colocando no seu caminho tantas pessoas que a gente fica assim impressionada, né, como as coisas vão acontecendo, como voluntários vêm chegando, né, como tem tantas pessoas trabalhando nesse evento de forma a servir. Então, é isso. Abra a sua agenda, né, oportunize aí para você viver essa experiência, porque às vezes a gente está reclamando da vida, mas não está se movimentando para gerar mudanças. Essa pode ser uma grande oportunidade. Olha só, dia 25, na próxima quarta-feira, no Sesc Cajuína, das 14 às 18 horas. Nós estamos esperando por vocês. E com esse convite eu encerro o Power Peoplecast desse dia. Deus abençoe vocês, pessoal.